Salmo de número 1. Salmo de número 1. Juntamente com o Salmo de número 2, esse salmo ele funciona como uma espécie de introdução ao todo o livro de Salmos, a todo o saltério. Você tem nele, no segundo salmo, essa porta de entrada, então, para o livro de Salmos. E quais são os dois temas? Um dos temas do Salmo primeiro é uma comparação entre a vida do justo e a vida do ímpio, querendo meio que nos preparar, dizendo, esse livro de Salmos nos ensina sobre como viver e como caminhar com Deus, a vida do justo, e como é viver longe de Deus, que é a vida do ímpio. Então, essa é a introdução a partir desse primeiro salmo. No segundo salmo, a ênfase está no Messias. É um salmo messiânico, é um salmo que fala de forma clara e bem direta sobre Jesus Cristo. Então, é outro tema importante ao longo do livro de Salmos, a expectativa da vinda do Messias, de um rei que seria maior do que Davi, que seria descendente de Davi, mas seria maior do que Davi. Então, esses dois salmos preparam a gente para o livro de Salmos todo. E se você olhar bem aí na sua Bíblia, na maioria das Bíblias tem isso, tem aí escrito livro 1, Salmo 1 ao 41. O livro de Salmos é dividido em 5 blocos ou 5 livros. Esse primeiro livro, que vai do 1 ao 41, esse primeiro livro ele tem como autor Davi. Não diz diretamente que o Salmo 1 e o 2 escrito por Davi, foram escritos por Davi. Os salmos seguintes sempre começam com a expressão Salmo de Davi. Então a gente não pode afirmar assim com 100% de certeza que Davi foi quem escreveu esses dois primeiros salmos, mas eles estão ligados a esse livro, de certa forma, escrito por Davi. Todos os salmos desse primeiro livro são de autoria do rei Davi. Então vamos à leitura do salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro. Ou melhor, deixa eu parar isso. Timer. Como eu disse, esse é um salmo de introdução. E os salmos, eles têm tipos. Nós temos salmos de confissão. Salmo 51 talvez seja o salmo de confissão mais famoso. O salmo que Davi escreveu depois que pecou com Batseba. Nós temos salmos de ação de graças. São salmos em que o salmista agradece diretamente a Deus por uma bênção específica. Então, a libertação da morte, que estava perto de morrer e Deus o libertou da morte, ou libertou de uma enfermidade. Então, são salmos de ação de graças. Nós temos salmos de louvor e adoração. São salmos que louvam a Deus pelo que Ele é, pelo seu poder de salvar Israel como um todo. Não é sobre uma bênção específica, mas, digamos assim, sobre todas as bênçãos que Deus traz para o seu povo. Nós temos os salmos imprecatórios, que são salmos em que o salmista pede para que Deus destrua os inimigos de Israel. Então são salmos em que há uma linguagem até de violência, porque a oração é uma oração para que Deus destrua todos os inimigos do povo de Deus. Nós temos os salmos de peregrinação, às vezes também chamados de salmos de romagem,
salmos de degraus, são aqueles salmos que eles têm esse título, inclusive, são os salmos que Israel cantava quando caminhava para Jerusalém. Um exemplo de salmo desses é o Salmo 130, que é um salmo de confissão, mas também é um salmo de peregrinação. Eram os salmos que Israel cantava quando estava em viagem para as festas. Então, digamos que alguém morava na região da Galileia, quando viajava, eles iam cantando essas músicas quando viajavam para Jerusalém para as festas, por exemplo, a Páscoa, a Pentecostes, a festa das cabanas, os tabernáculos. Então, eram essas festas que eles frequentavam e cantavam essas músicas durante as viagens. Esse tipo de salmo que nós lemos são os chamados salmos de sabedoria. São salmos sapienciais, também a gente pode chamar assim. Qual é que é a característica desses salmos? Eles são salmos que falam sobre a melhor forma de viver a vida nesse mundo. Tendo Deus como Senhor, essa é a ideia que os salmos trazem, mas eles são salmos que falam sobre como melhor viver. E muitas vezes eles falam disso, fazendo um contraste entre a vida de quem teme a Deus e a vida de quem não teme. Então nós vamos encontrar salmos em que há uma espécie de o salmista discutindo, mas eu vejo a vida do ímpio e eu percebo que acontece isso, mas na vida dos justos acontece assim, acontece de tal forma, são tais os resultados desses caminhos. Então, o salmista olha para a vida desses dois personagens, aquele que teme a Deus e aquele que não teme. E como a gente acabou de ler, é basicamente isso que o Salmo trata, uma comparação entre a vida do justo, aquele que teme a Deus, e a vida do ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus. E o Salmo começa então com uma expressão famosa na Bíblia, que é a expressão bem-aventurança. Nós temos no Sermão de Jesus, o Sermão do Monte, começa inclusive com as bem-aventuranças, e nós temos alguns outros salmos que usam o termo bem-aventurado. E o Salmo então começa dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que significa bem-aventurado? A gente pode se perguntar. Se você pegar a Nova Versão Internacional, a NVI, ela traduz como felizes. Eu não gosto dessa tradução, eu não acho que ela traz a ideia completa. É feliz? O bem-aventurado, uma forma de traduzir seria feliz? De certa forma, sim, mas a ideia é mais do que felicidade, é mais do que ausência de problema. Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em ausência de problema, não ter problemas. O contexto, então, quando o salmista ou outro personagem bíblico usa, autor bíblico usa o termo bem-aventurado, ele está pensando em mais do que se sentir feliz, ou mais do que não ter problemas, mas tem a ver com ser abençoado por Deus. Deu para entender? É algo mais profundo do que se sentir feliz, se sentir bem. Tem a ver com estar em paz com Deus e ser abençoado por Ele. A raiz hebraica da palavra bem-aventurado, que se traduz como bem-aventurado, a ideia até pode soar estranho, mas a ideia é de caminho. É como se ele estivesse dizendo, bem-aventurado significa aquele que Deus está no caminho com ele. Deus está no caminho, Deus está na jornada com ele. Então, bem-aventurado tem a ver diretamente com Deus. O ímpio nunca é bem-aventurado, porque ele não tem Deus. Ele pode até se sentir feliz com as riquezas dele por um espaço de tempo, mas isso não é bem-aventurança. Bem-aventurança significa estar em paz com Deus, ser abençoado com Deus e caminhar com Deus. O salmista, então, começa dizendo que o bem-aventurado, quem é o bem-aventurado de forma negativa. Ele vai dizer quem ele não é. Perceberam? Ele diz, bem-aventurado é aquele que não faz isso, não faz tal coisa, não faz tal coisa. Quais são essas três coisas? Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma progressão. Quando ele diz não anda, vamos pensar assim, digamos
Isso aqui é um corredor. Não andar no caminho significa passar pelo corredor. Depois de andar, ele usa um outro verbo, ele usa o verbo se deter. Ele não é mais a ideia de só ter passado por esse caminho, mas é parar nesse caminho. Estão entendendo? O próximo verbo, se assentar, é mais estático ainda. Então tem a ideia de alguém que simplesmente passou por aquele caminho, alguém que parou no caminho, alguém que decidiu se sentar ou fazer morada naquele caminho. Há uma progressão. A ideia é que a pessoa está decidida a viver a vida em pecado. O justo é exatamente o oposto, o bem-aventurado é exatamente o oposto. Enquanto o pecador ou o ímpio é aquele que cada vez mais mergulha no pecado e vai ficando suas raízes na vida de pecado, o justo é aquele que vai cada vez mais se afastando da vida de pecado. As características do pecador também apresentam uma progressão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio na Bíblia é todo aquele que não teme a Deus. Não teme a Deus. Pode até ser uma pessoa boa, digamos assim, boa no sentido que a gente olha, né? No sentido de paga seus impostos, nunca roubou ninguém, nunca fez mal a ninguém, nunca matou ninguém, nunca traiu a esposa, é um bom pai. Mas é um ímpio. Por quê? Porque não teme a Deus. Não teme a Deus. Na nossa linguagem agora do Novo Testamento, não tem um relacionamento com Jesus Cristo. Depois, ao invés de ímpio, é chamado de pecador. Ele não anda, não se detém no caminho dos pecadores. Quando a Bíblia chama alguém de pecador, geralmente a linguagem expressa alguém que tem uma vida marcada por um pecado específico. É alguém que está ligado, pode estar ligado à prostituição, pode estar ligado ao roubo, pode estar ligado ao adultério, pode estar... É uma pessoa que tem um pecado grave que faz parte da forma como as pessoas veem aquela pessoa. Quando você pensa naquela pessoa, a primeira coisa que vem à memória é o pecado dela. Geralmente é assim que a Bíblia chama de pecadores. Vou dar um exemplo. Lembra daquela mulher que lavou os pés de Jesus? Que entrou na casa de Simão, lá em Lucas 7, se eu não me engano. Ela entrou na casa de Jesus e não, de Simão, que é um fariseu que estava recebendo Jesus Cristo. O texto não diz o nome dela, diz apenas que ela era uma pecadora. Geralmente, quando se usa essa linguagem no Novo Testamento e também no Antigo, é alguém que tinha uma vida marcada pelo pecado. Não diz qual era o pecado dela, podia ser que fosse uma prostituta, podia ser que fosse... Geralmente se interpreta que ela era uma prostituta, mas não necessariamente. Podia ser uma mulher marcada por uma vida devassa, casada, mas uma vida promíscua, algum pecado. Ela era conhecida porque era marcada por algum pecado, a vida dela. Quando a Bíblia diz que Jesus comia com pecadores, eram pessoas que tinham a vida publicamente marcada pelo pecado. Então há uma diferença entre alguém ser ímpio, não temer a Deus, alguém que leva, digamos assim, a vida de pecado de forma escancarada, e o último termo é escarnecedores. Não é só que a pessoa peca, ela zomba de Deus. A gente sempre pensa em escarnecedor aqui como aquela pessoa brincalhona, que zomba dos outros e tal. Mas não é esse o contexto. O contexto está sempre ligado a Deus. Quem é ímpio em relação a Deus. Quem é pecador em relação a Deus. Escarnecedor é a mesma coisa. O escarnecedor aqui é alguém que zomba de quem? De Deus. Então, há um mergulho no pecado. Há um mergulho no pecado. E o pecado é assim, gente. É como um lamaçal. Quanto mais você permite esse pecado, você vai afundando nele. E é assim que a Bíblia descreve o pecado. Como algo em que a gente vai se afundando. Talvez o tipo de pecado que isso fique mais claro, fique mais visível para nós, são os pecados ligados a vícios. E não é assim? Geralmente a pessoa não começa no fundo do poço. Começa com coisas simples. Mas isso leva ao fundo do poço. Porque o pecado é assim. A gente vai afundando, afundando,
e afundando. O justo não é assim. O ímpio é aquele que mergulha cada vez mais no pecado a ponto de pecar zombando de Deus. O justo é aquele que cada vez mais se afasta do pecado. Isso aparece no versículo 2. O ímpio, ao invés de mergulhar cada vez mais, o justo, ao invés de mergulhar cada vez mais no pecado, o que é dito sobre ele? Antes, ou seja, completamente o contrário de mergulhar no pecado, o prazer do bem-aventurado está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. O ímpio mergulha no pecado. A gente pode trabalhar com a ideia de que o justo mergulha na palavra de Deus. Quer aprender cada vez mais sobre ela. Ele medita nela de dia e de noite. Significa que ele lê a Bíblia sem parar, ele não faz mais nada da vida, não lava a louça, não faz refeições, não vai dormir e tal. Não, quando a Bíblia traz a ideia aqui de que ele medita na lei de dia e de noite, além da ideia de que é algo constante, mas quer trazer a ideia de que tudo o que ele faz, lavar louça, fazer suas refeições, dormir, tudo o que ele faz a partir do que ele entende como sendo do agrado de Deus. E como é que ele faz isso? Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, como ele lida com a alimentação, como ele lida com os funcionários, como ele lida com o chefe, como ele lida com o cônjuge, como ele lida com os filhos, com os pais, como ele lida com o dinheiro, como ele lida com o lixo dele, como ele lida com qualquer coisa. Ele leva em conta o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo. É isso que significa, na sua lei, medita de dia e de noite. O que quer que seja que ele está fazendo, ele leva em conta a vontade de Deus. A vontade no sentido que Deus vai dizer a ele agora pegue o lixo do saco azul. Não, não é isso. Mas ele vai pensar assim, bom, eu tenho que cuidar do meio ambiente, a Bíblia fala alguma coisa sobre, Deus fala alguma coisa sobre cuidar da criação? Fala. Então eu vou pegar o lixo que é, por exemplo, reciclável, eu vou colocar no lugar do lixo reciclável. O outro lixo orgânico eu vou colocar no lixo orgânico. Eu não vou jogar lixo na rua, não vou jogar lixo no rio, eu vou cuidar da criação porque eu fui chamado para cuidar da criação. Então, o salmista é alguém, uma das suas características é que ele medita nessa lei de dia e de noite. O ímpio mergulha no pecado. O justo se aprofunda no conhecimento da vontade de Deus. Ele quer conhecer cada vez mais a vontade de Deus. O salmista, então, faz uma comparação, usa uma metáfora. Alguém que mergulha cada vez mais na palavra de Deus, que foge do pecado e tenta compreender cada vez mais a palavra de Deus, essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então vamos pensar aqui um pouquinho o que o salmista quer dizer. A gente está falando em Israel, uma terra seca. Tem alguns lugares que são mais verdes, mas em geral é uma terra seca. E onde é que são esses lugares que tem algum tipo de terra mais verde? Na beira dos rios perenes, como por exemplo o Rio Jordão. Perto do Rio Jordão você tem um pouco mais de vegetação. Quanto mais você se afasta do Jordão, mais seco o território vai ficando. O salmista então descreve essa pessoa como alguém plantada junto ao rio, um rio perene, um rio que nunca seca. Porque lá na Palestina, assim como no Nordeste, de onde eu venho inclusive, você tem rios temporários, que só aparecem no período do inverno. Mas aqui a ideia é de um rio que não seca. Ele está plantado junto às águas correntes. Não é água parada também, é uma água que flui. E essa árvore, a gente pode dizer sobre ela que a folha dela não murcha, ela não vai secar. Por quê? Porque ela está junto à água. Na minha compreensão, não só na minha, de muitos comentaristas, essa fonte perene de vida é a própria palavra de Deus do versículo anterior.
Por que o justo floresce como uma árvore que nunca seca? Porque ele está junto à palavra da vida, que o salmista compara a um rio. E aí você pode ver como isso é fonte de vida e como a palavra de Deus é fonte de vida para nós. Como ela faz com que a vida fique mais bonita, fique mais florida, fique mais verdejante, fique mais cheia de frutos, cheia de vida, quando a gente vive essa palavra. E quanto mais a gente se afasta dessa palavra, mais morte a gente traz para nossa casa, mais morte a gente traz para nossa vida, para os nossos relacionamentos. E quanto mais próximos dessa palavra, mais vida, mais bons frutos nós trazemos. Então é muito óbvia a ideia que o Salmo está trazendo, a ideia de que a gente tem que estar ligado à palavra de Deus, tem que conhecer, meditar nessa palavra de dia e de noite. Então é dito que no tempo certo, essa árvore, diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. A ideia é que está tudo funcionando direitinho. Tudo na vida dessa pessoa caminha para dar certo. Isso significa que ela não vai ter problema? Não. Ela ainda tem pecado, inclusive. Mas significa que a gente olha e vê que se a gente consegue viver meditando nessa palavra de dia e de noite, até nos momentos difíceis, nós vamos dar bons frutos. Porque não depende das circunstâncias. A circunstância pode ser igual a região aqui, secura ao redor. Mas eu estou firme, porque eu estou plantado junto às correntes de águas. E eu dou bons frutos na bonança ou na tribulação. Mas eu sou capaz de dar bons frutos. E é essa a mensagem dos salmistas. O ímpio se afasta e se afasta e se afasta da palavra de Deus e não gera bons frutos. O justo se aproxima e se aproxima e se aproxima da palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à água, junto a um rio perene. E por causa disso ele sempre dá bons frutos, mesmo nos momentos difíceis. Por isso que Paulo diz que a tribulação gera perseverança e gera uma série de bênçãos na nossa vida se a gente deixa que Deus trabalhe nos nossos corações. Então ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto, tudo acontece direitinho, a folhagem dele não murcha, ele é firme. A árvore também traz a ideia de algo firme. Ele não é como uma muda plantada junto aos um rio. Ele é como uma árvore. Vem o vento e a árvore fica firme, porque ela tem uma raiz forte, que está junto à água, a árvore está saudável, ela é forte e ela aguenta o vendaval. A gente vai ver daqui a pouco o contraste com o ímpio. O ímpio é comparado a uma palha, porque é levado por qualquer vento de tribulação. O justo não, ele é firme, ele é consistente, ele é tenaz, ele tem tenacidade, ele aguenta o rojão, digamos assim. E tudo quanto ele faz, o justo, será bem sucedido. Aqui a gente tem que entender que o salmista está colocando que no final na perspectiva do final da história, porque tem coisas que a gente faz nessa vida que não funcionam. Mas ele vai colocar a perspectiva no final do juízo de Deus. E ele coloca aqui da perspectiva do juízo de Deus, nada do que a gente faz nessa vida é em vão. Tudo é bem sucedido. Mesmo que o resultado não seja de acordo com aquilo que a gente estava esperando, mas nada que a gente faz nessa vida, que o crente faz nessa vida, é em vão. Lembra quando Paulo fala que o nosso trabalho do Senhor nunca é vão. E essa é uma promessa que a gente tem. A gente não pode olhar as coisas só da perspectiva do momento, porque no momento a gente olha o resultado e o resultado não é do jeito que a gente estava esperando. Mas na perspectiva de Deus, do final da história, sempre as coisas dão certo no final. A gente precisa ter isso em mente. Depois o salmista, a partir do versículo 4, passa a falar dos ímpios. Os ímpios não são assim. Não são assim como? Não são como o justo. Eles não são bem-aventurados, eles não meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Eles não são como árvore plantada junto à corrente
de água cuja folhagem não murcha, que tudo dá certo na vida dele. Não. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como? São como a palha que o vento dispersa. A palha na Bíblia é uma figura para falar sobre aquilo que não tem vida. Palha é planta morta. O justo é uma árvore. O ímpio é uma palha. E a palha duas figuras a Bíblia usa para falar da palha: o vento e o fogo. O vento é que ela não tem raiz, ela não tem estabilidade. E o fogo, a Bíblia usa geralmente para o contexto de juízo. Qualquer chaminha já pega fogo. Os ímpios são assim. Eles estão à beira da destruição. Eles já estão mortos, eles são palha, mas estão à beira da destruição. E essa destruição é dita logo em seguida. Por isso, por eles serem palha, por eles estarem à beira da destruição, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós temos aqui uma referência. Nós temos aqui uma referência ao juízo. A gente às vezes olha, e nós vamos ter alguns salmos que tratam disso, olha para a vida do ímpio e parece que está dando tudo certo. E olha para a vida do justo e vê doença, vê problema, vê dificuldade, vê os filhos dando problema também, vê uma série de coisas que parecem que não estão funcionando. Se a gente olha só da perspectiva do presente, às vezes a gente se desespera. Parece que o ímpio está se dando bem e o justo está se dando mal. Mas o convite da Bíblia é a gente ver a história toda, a história completa. E na história completa, os perversos não prevalecerão no juízo. Lembrando o que Jesus Cristo diz, quando ele vai separar lá no dia do juízo, aqueles que vão ter vida eterna e aqueles que não vão ter. Então, quando a gente olha de uma perspectiva maior, da história completa, da história toda, o justo prevalecerá e o ímpio não. É por isso que ele pode dizer no último versículo: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim: conhecer na Bíblia, deixa eu explicar primeiro o que é conhecer. Conhecer na Bíblia não é só a ideia, não é só ter conhecimento teórico de alguma coisa. Conhecer na Bíblia, acho que vocês já ouviram falar disso, tem a ver com intimidade. É um conhecimento íntimo, é um conhecimento prático, é um conhecimento pessoal sobre alguma coisa. Tanto é assim que uma das linguagens que a Bíblia usa para falar do relacionamento sexual é usar o verbo conhecer. Por exemplo, é dito que José não conheceu Maria antes de Jesus nascer. José já conhecia Maria, ele já era noivo dela, tinha sido apresentado a ela. Então ele já, do ponto de vista saber quem é ela, ele já sabia. O que ele não tinha com ela era um conhecimento íntimo. Então, às vezes, a Bíblia usa o verbo hebraico conhecer até para o relacionamento sexual, expressando esse conhecimento pessoal, um conhecimento prático de alguma coisa. Então, quando a Bíblia diz o Senhor conhece o caminho do justo, de certa forma ela está dizendo que o Senhor não conhece o caminho do ímpio. E Deus conhece o caminho do ímpio. Deus sabe o que é que está acontecendo no caminho do ímpio. Então, o que é que significa conhecer aqui? Significa estar com a pessoa no caminho, ter intimidade com ela no caminho dela. Entendem a diferença? Quando a Bíblia diz Deus conhece o caminho do justo, Deus está com o justo no caminho. Na sua jornada, Deus está com você. Mas Deus não conhece o caminho do ímpio. O ímpio trilha seu caminho sozinho. Deus está ciente do que está acontecendo. Deus vê o que está acontecendo. Mas Deus não está com ele naquela caminhada. Então o salmista diz: o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor está com o justo no seu caminho. Lembra que eu comecei dizendo que bem-aventurado tinha a ver com a ideia de caminho, que Deus está no caminho do justo? Olha que bonito, o Salmo está meio que dizendo, no primeiro versículo e no último, que o Senhor está com o justo no caminho dele. Ou seja, Deus está no caminho do justo do início ao fim.
Jesus prometeu isso, ele diz: Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor conhece os nossos caminhos. Quando a gente passa por dificuldade, eu acho que ele está dando volta no quarteirão. Quando a gente passa, quando a gente passa por dificuldades, às vezes a gente tem a sensação que Deus não está com a gente. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus está. Mesmo nos momentos mais difíceis que a gente se sente sozinho, a gente se sente sozinho por causa da nossa falta de fé. Porque de fato Deus está com a gente. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor está com o justo no seu caminho do início ao fim. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. A ideia lá, todos os dias, não é nem só assim, não, ele passa uma parte do dia comigo. A ideia é de completude do tempo. Ele está conosco todo momento até a consumação dos séculos. Não é só que ele passa uma parte, não, umas 3 horas da tarde Jesus esteve comigo, depois o resto do dia não. Não, ele está comigo todo momento, todos os dias. E é assim até a consumação do século. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Salmo então termina com o último verso dizendo: mas o caminho do ímpio perecerá. Uma característica da poesia hebraica é o paralelismo. O salmista às vezes diz a mesma coisa de formas diferentes. Um exemplo é o versículo 5. É a mesma ideia. Os perversos não prevalecerão no juízo. Qual é o paralelo? O paralelo de perverso é pecador. Os pecadores não permanecerão, está omisso o verbo, mas não prevalecerão na congregação dos justos. Que é o dia do juízo, quando Deus vai fazer, então, a congregação dos justos. Esse aqui é o meu povo. E esse aqui não é meu povo. É a mesma coisa. Deus, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo final. No último verso, o paralelismo, ele é um paralelismo de comparação. Então a gente pode completar os termos. Qual é? Observe, preste um pouquinho de atenção. É um pouquinho complicado, mas dá para entender. O Senhor conhece o caminho do justo. Então ele não conhece o caminho do ímpio, certo? Porque ele não conhece o caminho do ímpio leva a que caminho? A que resultado? Tem aí no último verso. Leva à morte. Leva à morte. O caminho do ímpio perecerá. O Senhor, então a gente pode dizer, assim como é dito que o Senhor conhece o caminho do justo, ele não conhece o do ímpio. E como é dito que o caminho do ímpio leva à morte, portanto o caminho do justo leva à vida. Leva à vida. Que vida, gente? É vida nesse mundo? É também. Mas é só vida nesse mundo? Não, a gente acabou de ver no versículo 5. Deve olhar a história como um todo, como uma história completa. Eu encerro com uma... Gente, meu tempo acabou. E aí eu encerro com a ilustração. Eu não sei se eu já contei essa ilustração aqui. Mas é de um que eu gosto muito dela. Um sapateiro que conheceu um pastor, um missionário que conheceu uns meninos sapateiros. Nem sapateiro, é engraxate de sapato. E esperava-se que esse menino fosse analfabeto, mas esse menino, por alguma razão, graças a Deus, aprendeu a ler. E gostava de ler a Bíblia. E o livro preferido do menino era Apocalipse. Que não é um livro lá muito fácil de ler, não é um dos mais fáceis. Você me perguntar assim, pastor, por que livro eu começo a ler a Bíblia? Eu não vou dizer Apocalipse, eu vou dizer, mas pelo Evangelho de João, Apocalipse não é um dos primeiros que a gente vai recomendar a leitura, porque é um livro complexo, com muitas metáforas e tal. Aí o pastor ficou curioso, no mínimo curioso. Como é que esse menino, com a instrução tão básica, gosta tanto do livro de Apocalipse? Aí o pastor ficou curioso e perguntou, você entendeu o livro? Aí, para surpresa do pastor, o menino disse, entendi. Aí o pastor ficou confuso, que talvez o pastor nem entendesse muito e o menino entendeu. E o que é que você entendeu? Eu entendi que a gente ganha no final. Entendeu?
no final, por causa dos méritos de Cristo, a gente terá vida eterna. Ele entendeu, pode não ter entendido todos os detalhes, mas ao final ele entendeu que o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho do justo leva à vida. Que a gente então, essa é a proposta do Salmo, você lê o Salmo e fica então diante de você. Você vai se aproximar desse livro de Salmos, e podemos dizer até da Bíblia como um todo, querendo trilhar o caminho do justo ou querendo trilhar o caminho do ímpio? E aí fica essa pergunta que Deus nos faz para que a gente, então, converse com Ele sobre isso em oração. Que tipo de caminho eu quero trilhar? O caminho do justo ou o caminho dos ímpios? Está aqui qual é o resultado de cada um desses caminhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi aberta, exposta. Rogamos que o teu Espírito nos convença, Pai, para que possamos colocá-la em prática. Abençoa essa igreja, abençoa o momento que vamos ter de ceia agora, abençoa o culto como um todo. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.